Olá, pessoas e outros seres, bem-vindos ao meu show. Essa semana eu vou responder as perguntas que vocês mandaram na última atividade sobre imperialismo. Bem que eles mandaram tudo virtualmente, né? Senão ia tudo me infectar. Alguns mandaram uma pergunta direta, né? O que é imperialismo? Que teve uma pessoa que tentou entender com uma pergunta. É uma estratégia comercial? E a resposta é também. Imperialismo é uma estratégia montada por um país para dominar culturalmente, economicamente, politicamente outros países ou regiões. Desde quando o imperialismo existe? Desde 1850, do século XIX, quando as indústrias passaram a ser um grande meio para se ganhar dinheiro, para se lucrar. O objetivo do imperialismo é riqueza e poder? Sim. Qual outro nome para imperialismo? Um outro nome usado para falar do início, no século passado, é neocolonialismo, ou seja, uma nova forma de dominação. O imperialismo é uma fase do capitalismo? Sim, não só é uma fase, é o ápice, é o ponto mais alto do capitalismo, onde o capitalismo está mais desenvolvido, onde ele tem várias estratégias para ganhar dinheiro, para lucrar de várias formas diferentes. O imperialismo também ocorre no socialismo? Não, porque o imperialismo é uma estratégia capitalista de lucro. O socialismo vai usar outras estratégias para tentar se manter, ou pelo menos ia usar outras estratégias, né? Que o socialismo hoje morreu. Por que o imperialismo é tão importante? Porque é ele que vai determinar como os países vão agir no mundo. E é ele que vai determinar também quais países serão mais poderosos e quais serão menos poderosos. Isso vai se ligar diretamente com o vídeo passado e com a pergunta: o que é xadrez político internacional? É essa movimentação dos países, dessa relação entre os países. Aqueles países que conseguem avançar mais e aqueles países que ficam dependendo mais da ação dos outros. Em que países o imperialismo ocorre? Em todos os países capitalistas. Quais potências do imperialismo? Os países mais ricos são os países que mais exercem o imperialismo. Estados Unidos, a China, o Reino Unido como um todo, né? Principalmente a Inglaterra, a Alemanha, e por aí, o Japão, por aí vai. Quais as consequências do imperialismo? Desigualdade entre os países. Desigualdade principalmente econômica e de desenvolvimento. Internamente, dentro de cada país, o imperialismo também vai ter suas consequências. De forma geral, o imperialismo é bom? É o meio que a gente tem hoje para viver. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de como cada país se desenvolve. As nações mais fracas podem se livrar do imperialismo? O imperialismo pode acabar? As nações podem arranjar meios para serem menos afetadas ou poderem aproveitar melhor a influência do imperialismo. A Arábia Saudita, o Irã, por exemplo, países que têm uma ditadura no poder, com uma religião muçulmana que não é bem vista pelos Estados Unidos e pela Europa, mas por conta da força do petróleo que eles têm, eles conseguem se manter nesse xadrez político, nessa configuração entre os países. O Brasil já teve também mais força nessas relações internacionais por conta da Amazônia, por conta da reserva de água e de petróleo que o Brasil tem. Não é o caso hoje em dia. Se o imperialismo pode acabar? Pode. Nenhuma fase do imperialismo do capitalismo durou para sempre. O imperialismo é a fase atual, que já tem aí 180 anos.
Se ela está para acabar, não sabemos. Se no imperialismo são os países ricos que estão bem, a pergunta é: há consequências negativas para os países europeus? Sim, porque o imperialismo também é uma disputa de poder. E os países da Europa, além de disputarem entre si, né, porque a União Europeia é uma união no papel, mas eles estão lá querendo ganhar mais dinheiro um do que o outro. Eles também têm que disputar com os Estados Unidos, com o Japão, com a Coreia do Sul. Então essa disputa de poder traz consequências negativas para a Europa. A própria União Europeia traz consequências negativas, né? Porque a Alemanha ganha muito dinheiro, mas a Grécia não. Mas por fazer parte da União Europeia, os outros países têm que dar para os países europeus que são mais pobres e mais fracos. A propaganda é uma forma de imperialismo? Na época da Guerra do Vietnã, por exemplo, o exército dos Estados Unidos fazia aquelas propagandas convocando a população. Totalmente. Se no imperialismo eu preciso influenciar os outros para poder lucrar em cima deles, a minha imagem para os outros países tem que ser perfeita, de um país que deu certo, para que todos queiram ser igual a mim, igual ao meu país. E isso também tem que valer para dentro, para a própria população daquele país, senão a população também vai fazer a propaganda negativa. Nós, brasileiros, temos o costume de falar mal do nosso próprio país. A gente não vai fazer propaganda para esse país que nós temos. Os Estados Unidos, pelo contrário, incentivam o tempo inteiro o nacionalismo, que os Estados Unidos é o país das oportunidades. Todo filme dos Estados Unidos vai aparecer uma bandeira, o hino sendo importante. Então sim, a propaganda é a alma do negócio, como diz a frase. Qual é o impacto do imperialismo nas empresas? Como ele afeta o posicionamento no mercado? As empresas que estão mais interligadas com os valores que o governo quer passar do seu país e conseguem fazer disso um meio para lucrar, se dão bem. A Disney, por exemplo, é uma empresa dos Estados Unidos, mas que tem poder no mundo inteiro. No mundo inteiro vão conhecer os personagens que pertencem à Disney. O Mickey vai ser reconhecido em qualquer lugar do mundo. Isso se junta com a pergunta sobre propaganda. A empresa que consegue se posicionar dentro do mercado, representando os valores do seu país, se dá bem. Aqui no Brasil, por exemplo, a Maurício de Souza Produções, que faz as revistas da Turma da Mônica, fazem esse papel no exterior. A Turma da Mônica é a história em quadrinho que é vendida em todos os países do mundo. Não importa se é muçulmano, se é cristão, se é socialista ou se é capitalista, a revista da Turma da Mônica está lá presente. E a revista da Turma da Mônica não trata de política, mas passa valores brasileiros com relação à infância, com relação a brincadeiras de criança. E a empresa também tem que se adaptar ao costume e à cultura do país que ela quer entrar. Por isso, por exemplo, a Coca-Cola é diferente em cada país. Aqui no Brasil, como a gente gosta de coisas mais doces, a gente gosta de sentir mais o gosto do açúcar, a composição da Coca-Cola brasileira tem mais açúcar do que na Coca-Cola dos Estados Unidos, por exemplo, que é mais aguada. Quais religiões têm dificuldade para se manter com o imperialismo? Ele usa uma religião para manipular as pessoas? O imperialismo não necessariamente usa uma religião para manipular, mas as religiões que representam mais o que o governo quer para o país acabam tendo mais espaço e são mais defendidas pelas leis do que outras. Aqui no Brasil, por exemplo, as religiões cristãs têm mais poder, têm mais influência e, portanto, serão mais protegidas por leis, como, por exemplo, isenção fiscal. Religiões de matriz africana, como Candomblé, Umbanda, vão sofrer mais consequências negativas, menos proteção no governo.
Se você falar da Irlanda, por exemplo, a Irlanda é um país dividido em duas religiões, católicos e evangélicos, com representação no Congresso. Tem os partidos católicos e os partidos evangélicos. Isso já causou uma guerra civil na Irlanda, por exemplo. Então, dependendo de cada país, algumas religiões vão se dar bem, outras vão se dar mal, de acordo com o que o governo defende para o país. E essas foram as principais perguntas que vocês mandaram. Qualquer dúvida, pode mandar mais. Até a próxima!